Será que a sinalização tátil no piso é a única maneira de guiar uma pessoa com deficiência visual por um edifício ou por um espaço? Hoje nós vamos conhecer um projeto que não utilizou a sinalização tátil, mesmo sendo um edifício especificamente voltado para esse público. Oi, o meu nome é Carolina Frigieri, eu sou arquiteta urbanista, especialista em acessibilidade e eu tô aqui hoje para te apresentar o projeto Centro de Invidentes e Débeis Visuais do escritório Taller de Arquitetura do Maurício Rocha. Traduzindo, Centro para Cegos e Deficientes Visuais. Esse edifício está localizado na cidade do México, no México, obviamente, e foi projetado ali por volta dos anos 2000. O terreno tem mais de 14 mil metros quadrados e a edificação em si, o conjunto de blocos, ficou com uma área aproximadamente de 8.500 metros quadrados. E antes de continuar com o vídeo, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, alta e gorda. Eu estou sentada em uma cadeira gamer nas cores preto e cinza. Eu tenho o cabelo e os olhos no tom de castanho bem escuro. O meu cabelo é ondulado, um pouquinho para baixo do ombro. Tô usando uma camiseta preta de manga curta e um colete marrom. Atrás de mim tem um móvel na cor turquesa, que é um tom de azul esverdeado, e duas prateleiras com vários itens de decoração, itens de escritório, livros, vasos de planta. Antes de começar a falar efetivamente sobre o projeto, eu preciso lembrar você que cada país tem o seu conjunto de leis, o seu conjunto de normas e como que a acessibilidade deve ser aplicada e executada. Então, o projeto que eu tô apresentando hoje, ele tá seguindo ali as normas do México e não do Brasil. Como eu falei ali no início, esse edifício, esse projeto, ele não utilizou sinalização tátil no piso como forma de orientar os seus usuários. Ele utiliza outras estratégias que eu vou explicar ao longo do vídeo para vocês. Preciso ressaltar que a acessibilidade, ela não é uma fórmula pronta e que aqui no nosso país, é óbvio, nós precisamos seguir as normas brasileiras. Então, o objetivo desse meu vídeo de apresentar esse projeto não é torná-lo uma referência para ser replicado sem nenhum senso crítico aqui no nosso país. Então, vamos lá, eu estou com o projeto aberto aqui e conforme eu for falando de fotos e informações, eu vou colocando aqui na tela para vocês. Então vamos lá. Esse projeto é composto por diversos blocos. É um terreno de esquina, como é possível ver aqui nessa planta, Lembrando que a planta, a gente está olhando o edifício como se fosse de cima e é possível perceber que nós temos um único acesso de veículos e de pedestres aqui na parte inferior, que tem esse estacionamento, tem também uma calçada e o acesso aos blocos, não tem um acesso apenas de pedestre. Esse centro, esse projeto, ele faz parte de um programa do governo federal, do Distrito Federal do México, com o objetivo de fornecer serviços sociais e culturais para uma das áreas periféricas mais populosas e mais pobres da cidade do México. Pelo que eu entendi, das informações que eu li sobre esse projeto, apesar do nome ser Centro para Cegos e Deficientes Visuais, ele atende de uma forma geral a população. Então, não apenas você tem um projeto que é pensado para esse público, e eu vou explicar as estratégias que foram utilizadas, como ele também propicia a integração dessas pessoas com deficiência visual com a sociedade. A gente sabe que muitas vezes acaba acontecendo a pessoa, seja qual tipo de deficiência, que ela tem, dela acabar se isolando, ou sozinha em casa, com sua família, com seus amigos, ou em um grupo de pessoas com a mesma deficiência que ela. Então, quando a gente fala de prover acessibilidade, a gente está propiciando também que essas pessoas se integrem ou se reintegrem, caso tenha sido uma deficiência adquirida, de volta à sociedade, que elas possam voltar a conviver com outras pessoas, com outras culturas, conhecer gente nova, assim como todos nós. Esse terreno, ele é delimitado por duas importantes avenidas da cidade do México, e essas avenidas são movimentadas e, por consequência, são barulhentas. Então, uma das primeiras, acredito eu, decisões desse projeto foi de contornar todo esse terreno com um muro. Eu vou colocar uma foto desse muro aqui. Ele atua ali não apenas como uma delimitação da área pública e semipública, que seria o centro, como também a equipe de arquitetura afirma que ele atua como uma barreira acústica para esse barulho que vem da rua e que pode acabar prejudicando e interferindo na orientação da pessoa cega ou da pessoa com baixa visão. A equipe destaca também que esse muro, ele não é reto, ele tem uma certa inclinação com o objetivo de funcionar como um muro de arrimo, um muro de contenção, que é justamente para segurar, vamos dizer assim, a terra que foi movimentada desse terreno. E aí nós temos uma foto aqui desse muro, no chão tem áreas de grama, áreas de piso. A princípio eu entendi que era uma área externa, era a foto da calçada, mas
Mas depois, analisando ali, eu acredito que a área de estacionamento, né, por conta dessas duas faixas de piso, que é bem parecida ali com a largura do eixo das rodas do carro. Mas independente da área que for, é possível a gente ver que é um piso estável, é um piso regular, e existe um grande contraste ali do piso, que é mais claro, um tom mais de bege, com o muro, que é um muro escuro. E não apenas na cor, como na textura. Então esse muro, ele é feito de pedras, então ele vai ter uma textura ali bem rugosa, bem rústica, e isso é importante também para a pessoa com deficiência visual. A gente fala que esse muro, ele tá atuando como uma referência edificada. Então seja com a mão, seja com a bengala, a pessoa consegue ir percebendo, ela consegue ir se guiando por esse muro. É interessante destacar também que como esse muro, ele é uniforme, então ele não tem ali detalhes, diferença de revestimento, não tem cheios e vazios, ele é um muro maciço e com a mesma textura por todo o seu comprimento. Ele também acaba destacando a entrada, então não é como quando você tem um muro de vidro, por exemplo, que você tem que ficar ali percebendo aonde que tá o portão. Na foto que tá aqui na tela, né, que é essa foto que tem área de grama e tudo mais, você consegue claramente ver aonde tem um vazio ali nesse muro, que é onde é a entrada do edifício. O escritório de arquitetura afirma que um dos objetivos desse muro também é deixar o visitante mais curioso para saber o que tem dentro e até mais convidativo. Mas eu, pessoalmente, assim, ficaria um pouco intimidada com essa arquitetura tão austera, tão brutal, vamos chamar assim. E aí, falando um pouquinho sobre a fachada dos edifícios, né, dentro desse muro, dentro desse terreno, os arquitetos explicaram que os edifícios, eles possuem inclinações e tamanhos diferentes, o que acaba gerando praças internas com características diversas e específicas. Então, não é um tipo de edifício que se repete várias vezes. Existe uma variação ali justamente para contribuir com essa orientação e essa percepção do usuário. E aí, voltando para a foto da planta, o escritório de arquitetura explica que esse projeto, ele funciona como 3 filtros, eles colocaram. Seriam como 3 camadas. Então, a primeira camada, eu vou marcar em amarelo ali na planta para ficar um pouquinho mais fácil de entender. A primeira camada seria a área mais pública. Então, esse edifício abriga a administração, o refeitório e as áreas de serviço. Então é o primeiro contato que o usuário tem. Ele vai chegar, obviamente, numa recepção, né, para ele entender para onde que ele precisa ir, para ele ser guiado se for a primeira vez que ele tá chegando nesse edifício. E aí as outras áreas administrativas ficam próximas, né, a essa recepção. E a área de refeitório, ela provavelmente foi colocada ali para facilitar o fluxo de receber mantimentos, de retirar lixo. Então ela tá bem próxima ali da área de estacionamento e a própria área de acessos. O segundo filtro, né, a segunda camada desse projeto, consiste em 2 linhas paralelas, né, cada linha sendo um edifício, e a planta desses 2 edifícios, ela é simétrica, e elas são organizadas entre elas, entre esses 2 edifícios, tem uma praça central. E eu gostei muito dessa praça central, porque ela possui uma circulação próxima a cada parede externa desse edifício, né, essa praça tá no meio entre eles. No meio dessa praça tem como se fosse um riozinho. É um espelho d'água, né? Ele é bem baixinho, é bem pouco profundo, mas tem ali esse elemento da água correndo ao longo dessa praça. Logo na lateral, né, percorrendo ao longo desse espelho d'água, nós temos uma área com pedras. Parece bem aquelas pedras de beira de rio mesmo, sabe? E aí, em alguns trechos, tem como se fosse uma pontezinha, mas não tem o formato da ponte de subir e descer. É o piso mesmo que continua ali nivelado para você atravessar ali de uma área para outra. Esse espelho d'água e essa faixa com as pedras, eles atuam tanto de uma maneira do paisagismo, né, uma maneira estética, uma maneira de acalmar e relaxar o ser humano, porque nós temos essa conexão com elementos naturais. Esse canal de água, ele também funciona como um elemento orientador para a pessoa com deficiência visual, tanto pela textura quanto pelo barulho da água. E é claro que ela vai precisar de todo um treinamento de mobilidade, né, uma explicação, frequentar esse espaço até ela ter realmente uma compreensão segura, mas se ela acaba se perdendo e ela encontra esse canal d'água, ela consegue se localizar nesse espaço. Aqui no Brasil, nessas áreas ali em que você passa por cima do espelho d'água, você teria que ter uma muretinha, vamos chamar assim. Você teria que ter uma proteção lateral para evitar justamente acontecer alguma queda ou algo do tipo. Esses edifícios dessa segunda fase que eu tô comentando abrigam uma loja, tipoteca, biblioteca sonora, 5 oficinas onde se expõem e trabalham com
pintura, escultura, teatro, dança, datilografia, carpintaria, rádio e eletricidade. Então, eu tava lendo que as pessoas, principalmente cegos e com deficiência visual, com baixa visão, elas têm aula nesses locais. Então, além da função ali de você ter um convívio, de você se integrar, né, de você fazer novas amizades, conhecer novas pessoas e tudo mais, você também pode aprender ofícios para você trabalhar. Nessa área, as únicas aberturas que esses espaços têm são a abertura da porta e uma faixa horizontal de vidro, que é justamente para você não ter tanta conexão visual com as praças ali do entorno, para você não acabar desconcentrando os alunos, os professores, o que for, mas que ainda assim permitem uma boa entrada de luz natural. Essa segunda área que tem essa praça entre os edifícios, ela é considerada pelo escritório como a parte mais importante, entre aspas, do projeto. É realmente o ponto central do projeto. E ela foi elevada em meio metro acima das outras áreas. E aí aqui tem uma crítica, porque pelo que eu olhei ali nas plantas, não tem rampa. Tem só escada. Para você passar da primeira fase ali da recepção lá pro fundo das salas de aula, você tem que passar por essa segunda fase. Então eu fiquei assim meio na dúvida como que funciona a questão da pessoa em cadeira de rodas ou que precisa da rampa, do elevador, enfim. O terceiro e último filtro, né, a terceira e última fase desse projeto é um conjunto de salas de aula que são voltadas para jardins e pátios mais privados. Então, os outros edifícios, eles têm uma área ali de circulação, algumas praças que são mais públicas. Vai ter mais gente percorrendo, vai ter mais gente passando. Como a sala de aula, em geral, ela demanda mais foco, mais concentração, esses jardins que circundam essas salas são mais privados, como a gente pode ver aqui nessa foto. E aí, perpendicularmente a essas três áreas, essas três fases, nós temos um edifício com pé direito duplo. Então, quando a altura entre o piso e o telhado, o forro, ela é bem alta, tem ali geralmente de 4 a 6 metros. Essa área contém uma biblioteca, um ginásio, auditório e uma piscina. Todos os edifícios têm formas retangulares. Eu acredito que isso é tanto pela questão de orientação, tanto quanto pelo custo. Uma coisa que é muito interessante nesse projeto também, eu até comentei sobre isso no evento sobre conscientização de doenças oculares raras, é que nas paredes, não sei se são em todos os ambientes, mas existe uma utilização de duas texturas, dois revestimentos. Então, até uma certa altura, metade ali da parede mais ou menos, você tem um revestimento, e dessa metade para cima você tem outro. E aí, quando você passa a mão no encontro dessas texturas, né, são texturas que você consegue perceber facilmente a diferença, você consegue ir se guiando também. Elas acabam funcionando como um método de orientação e isso foi feito propositalmente pelo escritório de arquitetura. Eu imagino que o revestimento inferior ali, ele deve mudar conforme o edifício, conforme a área do projeto, e aí a pessoa consegue se localizar aonde que ela tá de acordo com esse revestimento, que, de novo, ela precisa aprender, ela não vai naturalmente saber isso. O escritório também afirma que além de luz e som, né, a luz ela vai atuando conforme vai acontecendo as aberturas, as coberturas, né, das circulações. Nós também temos o paisagismo funcionando como um elemento de orientação. Então, ao longo dessas praças, você tem diversas espécies que são bem olfativas, tem cheiros significativos, um cheiro marcante e um cheiro que se espalha ali pelo ambiente. Não é um cheiro que você precisa chegar muito perto para sentir. Tô sentindo cheiro de lavanda, então eu sei que eu cheguei nas salas de aula, por exemplo. O escritório também afirma que em alguns locais onde tem uma fachada de vidro, esse vidro ele muda de cor, mas eu não encontrei foto ou vídeo que mostre isso acontecendo na prática. E aí, assim, a minha percepção sobre o projeto. Eu achei muito legal a utilização do canal de água, dessa parte com pedras ali, que é mais rústica, que tem uma textura diferente do piso. Como eu falei, teria que ter, na minha percepção, uma questão de proteção lateral, onde tem essas pontezinhas, né, passando ali pelo canal d'água, porque apesar do canal não ser tão fundo, o risco ali de torcer o pé, quebrar uma perna, ou até um acidente mais grave é grande. Outra coisa que eu também faria diferente, aparentemente eles utilizaram o mesmo material do
piso nos bancos. Eu acredito que poderia ter um pouco mais de contraste visual. Então, talvez para uma pessoa com baixa visão, quando ela olha ali de longe o banco e o piso, pode ter a sensação de que é tudo a mesma coisa. E até para o risco de você acabar tropeçando nesse banco, né? Acabar batendo e se machucando. Então, eu faria o banco numa outra cor. Aqui nessa foto, a gente percebe que a textura ali da pedra, ela não é apenas estética, obviamente. Ela serve como um piso de alerta. Então, ó, presta atenção que tem uma coisa que tá mudando aqui. Então, tá acontecendo um canal d'água. Nessa foto aqui, eu acho interessante destacar aquilo que a nossa norma, né, NBR 9050 fala, de tomar cuidado com efeitos tridimensionais no piso. Sejam ocasionados pelo próprio piso, sejam ocasionados pela iluminação natural, artificial, o que for. Eu não consegui ter certeza se essa parte aqui inferior da foto, né, eu não sei como audiodescrever essa foto. Eu não consegui entender se tem um patamar, se tem um degrau ali para acessar esse outro corredor de salas, ou se é apenas o efeito do sol e da sombra. Não consegui. Uma hora eu olho, eu acho que tem um patamar, uma hora eu olho, eu acho que não tem. Então, pode ali representar um risco de queda. E aí nós temos uma foto que parece ter uma rampa entre as edificações. Na planta, só tem escada. Eu não sei se a representação de escada e rampa eles não diferenciam, se mudou depois, ou se eu não percebi que tinha ali uma rampa, mas podemos ver que não tem corrimão, conforme é exigido aqui no Brasil. Eu achei que eu já tinha terminado esse vídeo. Falei tudo que eu tinha programado pra falar, mostrei as fotos e tudo mais. E aí, eu decidi fazer algo que eu fiz com os outros e eu acabei esquecendo de fazer com esse, que foi procurar no Google Maps como que tá essa edificação hoje em dia. E aí eu procurei pelo nome, não achei um outro endereço, um outro prédio. Fui procurar no ArcDaily, vou deixar o link do projeto aqui. Fui procurar o endereço, joguei no Google Maps e eu descobri que mudou o uso. Hoje em dia é um instituto tecnológico, não é específico para pessoas com deficiência visual. E olha que interessante, eu falei ali durante o vídeo da questão da percepção da área de pedras, né, para você não cair no canal d'água, a questão de que eu não sei como é que funcionam as normas ali no México, mas percebi que tiveram que fazer um aprimoramento no uso desse edifício. Essas fotos eu peguei das avaliações do Google Maps, das pessoas que frequentam esses espaços, que postam foto e tudo mais. A primeira foto é desse espaço, da praça, entre os dois blocos, que tem o canal d'água. E é possível perceber que eles pintaram uma faixa amarela ao longo da faixa de pedras. Ou seja, muito provavelmente acontecerão acidentes ali, das pessoas não perceberem e caírem com o pé nesse canal d'água. Na minha percepção, essa faixa de pedras, ela precisava ser mais larga, porque ela tá ao longo de uma circulação. Então, se você anda ali num grupo de 2, 3 pessoas conversando, a chance da pessoa enfiar o pé nesse canal d'água, não perceber, né, que tá tão próximo, é grande. É uma ideia muito legal, não tiro mérito, mas eu faria a faixa mais larga e talvez colocaria mais alguma vegetação, mesmo que fosse rasteira, entre essa faixa de pedras e a circulação, para inibir mesmo que a pessoa chegue muito perto desse canal d'água. E aí mais uma foto que mostra ali um patamar, um degrau, próximo à porta de um dos edifícios, e também pintaram uma faixa amarela, porque é o mesmo piso nesse degrau e no pavimento inferior, né, na parte mais baixa. As pessoas não percebem o degrau. E aí outra coisa que eu achei muito interessante é que em alguns trechos desse canal d'água tem uma pintura branca circulando esse canal, essa área de pedras e abrangendo um pouquinho mais, e setas brancas apontando para esse círculo. Ou seja, preste atenção, porque aqui tem uma coisa diferente. Na minha percepção, que deve ter sido isso, que aconteciam muitas quedas, possivelmente até por isso que tiraram as pessoas com deficiência visual desse edifício, não sei, por especulação minha, mas com certeza, na prática, não funcionou tanto, da forma como foi feito. Ressalto, é uma ideia muito legal, eu acredito que ela pode sim dar certo, mas precisaria ali alguns ajustes. Em algumas fotos é possível perceber que o canal d'água tá seco, então eles pararam de deixar a água circular por ali, o que é uma pena, porque a ideia é muito legal. Apesar desses apesares, eu poderia cancelar o vídeo aqui, né? Poderia escolher outro projeto, mas eu decidi manter, porque eu gostei de encontrar essas possibilidades de projeto de orientação. Eu ainda sou muito fã da sinalização tátil no piso, e pelo que eu escuto das pessoas com deficiência, é realmente
a opção mais segura, é a opção mais prática, mais confiável, quando feita da forma certa, para a pessoa conseguir se orientar e se locomover. Então, eu não faria um projeto desses sem nenhum tipo de sinalização tátil no piso. Eu acredito que precisa sim, para reforçar essa orientação, essa segurança no deslocamento, mas eu gostei muito de ver, por exemplo, esse paisagismo, se fosse feito algumas melhorias. Eu gostei muito da questão da diferença do revestimento. Eu acredito que pode ser sim um método de orientação a ser utilizado em alguns casos. E é claro que nas fotos que eu mostrei, é uma fotografia mesmo, é uma arte. Então, essas fotos geralmente são tiradas antes do edifício ser inaugurado, antes de colocar a lixeira, de colocar a placa, né, a comunicação visual, antes de ter gente ocupando esse espaço. É justamente uma fotografia para valorizar a arquitetura. Óbvio que quando você vê as fotos oficiais do projeto, você sente falta de comunicação visual, de placas em braille, de placas identificando as salas, porque só essas questões de paisagismo, de revestimento não são o suficiente. Você precisa ter uma comunicação ali complementar a isso. Mas eu decidi manter o vídeo porque eu acredito que a gente precisa explorar opções diferentes, explorar ou projetar para outros sentidos que não só a estética. Então, por exemplo, a orientação com espécies olfativas, né, com o paisagismo é muito legal. Eu até gostei de encontrar essa questão de adaptações de uso, porque a gente precisa ter um olhar na arquitetura de uma pós-ocupação, de ver se funcionou, o que não funcionou, o que deveria ter sido feito, o que precisa ser aprimorado. Então eu achei legal trazer essa visão do edifício pós-ocupado, além ali da matéria do ArcDaily, né, que é sempre tudo muito lindo, funciona muito bem, na prática a gente sabe que não é bem assim. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, da gente descobrir novas maneiras de fazer arquitetura, de descobrir outras formas de fazer acessibilidade para além das normas. É claro que no Brasil, sempre cumprindo as normas. A norma, ela não existe à toa. Sou muito fã das normas, mas é legal a gente ir pro lado mais criativo também. Não esqueça de deixar bem claro pro YouTube que você gosta do meu conteúdo, que você quer aprender mais sobre acessibilidade. Então curte, se inscreve, compartilha, comenta e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!